E aí, meus amores, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é controle universal do ensinamento dos espíritos. Isso está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Kardec fala nesse capítulo que o conhecimento dos espíritos, ele é universal. Ou seja, não importa qual religião, não importa qual cidade, qual local você more, sabe, em que ano você more, o conhecimento dos espíritos, ele vai ser universal. Aonde você for, o ensinamento deles vai ser igual ou vai ser parecido. E é muito interessante isso, por quê? Porque muitas pessoas frequentam ao longo da sua vida várias casas espíritas, certo? E uma das coisas que nós devemos prestar atenção é exatamente isso, sobre esse ensinamento universal. Você pode pegar obras completamente diferentes, de crenças e de autores totalmente diferentes, mas o conhecimento em comum vai estar lá. A mesma coisa quando você frequenta uma casa espírita, que você recebe um conselho da espiritualidade. Se esse conselho for real, se esse conselho for para o seu bem, você pode ir em qualquer outra casa espírita, você vai receber um conselho parecido, um conselho similar. A mesma coisa, então, isso faz com que o conhecimento dos espíritos a respeito das coisas, eles sejam geralmente iguais, né? Apenas com uma linguagem diferente por conta do médium ao qual o recado vai ser dado. Por isso, o espiritismo não tem nacionalidade, ele não tem raça, ele não tem cor, ok? Ele não pertence a nenhuma classe social, porque do rico ao pobre, do preto ao branco, certo? Da criança ao adulto, você vai receber ou você vai saber de informações que vão ser universais. Como eu disse, vai ter diferença em questões de linguagem, porque varia de médium para médium, tá? Mas, se nós, por exemplo, pegarmos o Evangelho que foi feito na França por Kardec, certo? E se nós pegarmos diversos outros livros religiosos, a gente vai encontrar uma similaridade muito grande entre essas obras, porque a linguagem pode ser diferente, tá? Mas muitas vezes o entendimento vai ser o mesmo. Então, por isso que o espiritismo, ele não tem nacionalidade, ele não é francês, o espiritismo não é brasileiro. O espiritismo é dos espíritos que vivem aqui no planeta Terra em todas as épocas, né, em que a humanidade esteve. Inclusive, quando a humanidade não esteve, os espíritos aqui já estavam em nosso planeta semeando, ok? Novos conhecimentos, semeando esse futuro que nós temos hoje. Então, é uma das coisas que é bem interessante, porque o conhecimento dos espíritos não é do espiritismo, é de um modo geral. Então, uma dica para você se você quer saber se determinada orientação de determinado espírito, ele acerta, digamos assim, essa orientação, frequente outros lugares religiosos, tá? Porque eu digo por experiência própria dentro do espiritismo, tá, gente? Eu frequentei várias casas espíritas aqui em Teresina. Inclusive casas não espíritas, casas que eram espiritualistas ou casas umbandistas, tá? E é universal. Todas as casas que eu ia, todos eles diziam: seu trabalho é na mesa branca. A mesa branca, para quem não sabe, é como é chamado a casa espírita, ok? E aonde eu ia, os espíritos sempre me diziam: ó, seu lugar não é aqui na Umbanda, seu lugar é na mesa branca. Aí quando eu ia no espiritualismo, por exemplo, no Vale do Amanhecer, ó, seu lugar não é aqui, seu lugar é na mesa branca, tá? Quando eu ia pra qualquer casa espírita, ó, teu lugar é aqui, é na mesa branca, entendeu? Então, isso é o conhecimento, o controle dos ensinamentos universais, tá? Então, aonde você for, o ensinamento que é pra você, a orientação que é pra você, ela vai ser dada, independente do espírito, independente da casa religiosa, tá? Porque o conhecimento é somente um. Isso é o que nos dá a garantia de que o espiritismo é verdadeiro, porque ele não é de um só lugar ou de uma só pessoa, ele é universal. Essa técnica, inclusive, ela foi usada pelo Kardec, certo? Quando ele estava fazendo a codificação da doutrina, o que ele fazia? Ele fazia uma única pergunta, por exemplo: o que é Deus? E ele fazia essa pergunta para vários espíritos em médiuns diferentes, ok? Muitas vezes, médiuns que não se conheciam, que nunca tinham visto, médiuns que nunca tinham estudado a respeito, nem se feito essa pergunta a respeito do que é Deus. E todas as vezes que o Kardec perguntava aos espíritos o que é Deus, eles davam uma resposta similar.
causa primária de todas as coisas, tá? Então, isso mostra o conhecimento universal dos espíritos, ou seja, aonde quer que você vá, aquele conhecimento não é de uma só pessoa. Aquele conhecimento vai ser dos espíritos e os espíritos vão se manifestar em qualquer religião, em qualquer local, certo? A gente vai dar nomes diferentes, tá? Porque muitas vezes, se nós formos observar, no final das contas, as religiões convergem para um único ponto, mas com uma linguagem diferente, com um ritual diferente, com uma forma de interagir com a população diferente. Mas o caminho praticamente é levar a gente à salvação, é levar a gente à evolução, é levar a gente para um local melhor do que quando nós chegamos aqui, certo? Então, esse conhecimento universal dos espíritos é o que faz com que a verdade, ela esteja em todos os lugares e em todas as épocas, em todos os tempos, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.